Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, né? E vamos aos trabalhos da nossa casa, né? Primeiramente, né, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui conosco, né, em plena segunda-feira, para ouvir um pouquinho os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vamos para os nossos trabalhos, né? Todas as segundas-feiras, né, temos a palestra seguida os passes. Às terças-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, né? Inicia também às 8 horas da noite. Quem tiver interesse, as portas estão abertas. Às quartas-feiras nós temos a sopa fraterna, né? Todos estão convidados para vir poder ajudar, auxiliar, se sentir, tocar no seu coração, vir poder ajudar. Não importa o tempo que seja, tá? As portas estão abertas. Quartas-feiras também, à noite, nós temos as vibrações, né? As vibrações online. Quem tiver interesse em deixar um número, a gente adiciona para poder participar. Começa às 8 horas também. É vibrações universal, a gente vibra pelo Caritas, por todos nós, por tudo, pelo planeta, né? Pelo universo. Então, quem tiver interesse pode estar deixando o telefone, tá? E sexta-feira nós temos o trabalho de desobsessão, né? Também, às 8 horas da noite, né? E no segundo domingo do mês, que seria agora, né? Domingo agora, nós temos a nossa contação de história, onde é voltado para os ensinamentos de Jesus. A gente conta uma pequena história, uns ensinamentos, e em seguida servimos o café da manhã para nossas crianças. Então vamos lembrar de convidar a todos, quem tiver amigos, conhecido, para que essas crianças compareçam para vir aprender um pouquinho os ensinamentos de Jesus. E é muito gostoso, né, Kátia? É muito gostoso. Então, vamos divulgar, né? Vamos divulgar e vamos começar, né? Fazendo uma leitura inicial para serenar nossos corações, dar a nossa abertura. Você pode, quem pode, né, escolher o número, vai do 1 ao 83, se eu não me engano. 86. 38? Que número? 8? Então, tá bom. Vamos lá. Quem venceu? O 8. Nossa, tirei essa semana. Quanto custa perder 5 minutos para ouvir o desabafo de quem sofre? Quanto custa suportar uma ofensa para não piorar a situação do doente que agride? Quanto custa o beijo carinhoso na esposa antes de sair para o trabalho? Quanto custa fingir que não sentiu a alfinetada do irmão em desequilíbrio? Quanto custa oferecer o perdão àquele que o ofendeu no momento de ira? São atitudes que não custam nem um centavo e não trazem nenhum tipo de prejuízo material. Ao contrário, acabam trazendo vantagens espirituais. Então, por que não as praticamos? São atitudes simples. Ainda assim, não as cometemos. Parece que nos esquecemos de que uma grande fogueira parte de pequenos gravetos. Juntos dão origem ao fogaréu. Preste atenção aos gravetos da sua vida. Não custam nada, mas valem muito. São obras de caridade que não exigem dinheiro e estão ao alcance de todos. Que assim seja. Pois é, a caridade não exige, né? Dinheiro algum, está ao nosso alcance. Basta nós amolecermos os nossos corações, né? E praticar um pouquinho, né? Um pouquinho que seja cada dia. E assim, né? Após essa leitura, quanto custa, nós vamos então fechar os nossos olhos. Vamos sentindo a energia do ambiente, a presença dos benfeitores. Vamos imaginar o nosso Mestre Jesus adentrando neste salão, olhando para a direita, olhando para os irmãos da esquerda, abençoando cada um que está aqui, né, sorrindo, nos dando aquela sensação maravilhosa de amor e de carinho.
E assim, em agradecimento, nós faremos a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Amém. E vamos, acolher o nosso irmão Wilson hoje para a nossa palestra de hoje. Vamos acolher com muito amor, muito carinho. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possa abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Primeiro, falar da alegria, mais uma vez estar nessa casa abençoada com amigos, corações tão queridos, numa missão muito difícil. Eu estou aqui hoje, depois de sábado a gente ser brindado com uma palestra do Maestro Moacir lá no Redenção, né, Valdir? Como é difícil vir aqui ter que fazer um após ele. Segunda passada foi o maestro aqui também, né? Então olha a obrigação minha aqui, como eu estou, a responsabilidade que eu estou aqui de dar continuidade a um trabalho tão maravilhoso que o maestro Moacir, meu sogro, faz, né? Mas aqui hoje para falar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. Assim nos diz Mateus, palavras de Jesus. Os fariseus vindo então tentar Jesus, diz: Mestre, qual o maior mandamento? Jesus responde: ouviste o que foi dito, amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Eis o primeiro mandamento. E eis o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás ao próximo como a ti mesmo. Jesus faz uma advertência, ele diz: nesses dois mandamentos está contida toda a lei e todos os profetas. Olha que coisa interessante que Jesus fala. Quando ele diz que amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, nele está contido toda a lei e todos os profetas, Jesus resume toda a mensagem de libertação espiritual que ele era portador num tripé: no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a si mesmo. Primeiro ponto para a gente colocar isso na nossa vida, para a gente efetivamente praticar o que a gente lê no Evangelho, para o Evangelho desaguar realmente nas nossas condutas lá de fora, e não apenas ser um livro de cabeceira que a gente lê e se encanta. Primeira coisa que eu tenho, a primeira reflexão que eu tenho que ter é o seguinte: eu acredito na pessoa que está dizendo isso? Eu acredito na mensagem do Cristo? Será que eu realmente dentro de mim, eu sei que Jesus Cristo é o Salvador? É o governador planetário? É o modelo e guia da humanidade? É o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que Ele é o pão vivo descido dos céus, quem come desse pão tem vida eterna? Será que isso realmente eu acredito, eu levo isso lá para fora, quando enfrento as dificuldades, quando enfrento meus problemas? Ou será que só a hora que eu venho no centro eu acho isso tão bonito, palavras tão bonitas? Quando Jesus foi julgado por Pilatos, quando ele entra no pretório para ser julgado, Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus responde para Pilatos: você está dizendo isso por você mesmo ou vieram te falar ao meu respeito? Olha que interessante a resposta que Jesus devolve fazendo uma segunda pergunta a Pilatos. Quando Pilatos diz: tu és o rei dos judeus, ele diz: você está dizendo por você mesmo ou vieram te falar de mim ao meu respeito? Emmanuel nos fala que quando Jesus faz essa pergunta a Pilatos, não é só para Pilatos que ele faz para todos nós. Será que nós acreditamos realmente que Ele é o Salvador, que Ele é o Rei dos Judeus, que Ele é o Messias? Então, essa primeira reflexão que eu tenho que fazer, porque se eu acreditar no portador dessa mensagem, se eu acreditar em Jesus Cristo, não faz parte do capítulo, mas só para ter uma ideia, vai chegar um momento da mensagem dele que ele vai dizer: pedi e obtereis. Olha que interessante e forte as palavras de Jesus: pedi e obtereis. Aí a gente chega a pensar, né? Será que aquilo que a minha mãe, minha avó dizia, minha mãe sempre falava:
moleque, toma cuidado com as coisas que você pede para Deus, que Ele costuma atender. Dentro da doutrina espírita, talvez isso possa ser uma verdade. Porque no Evangelho lá de Mateus, Jesus fala, pedi e obtereis. Se Ele tivesse colocado um ponto final na fala, a vida de todos nós estaria resolvida. Pedi e obtereis, ponto. Passou por qualquer dificuldade na vida, qualquer perrengue, simplesmente dobra o joelho, reza, pede que você será atendido. O problema é que Mateus não põe um ponto final na fala de Jesus. Ele diz, pedi e obtereis, vírgula, buscai e achareis, vírgula, batei e a porta vos será aberta, ponto. Porque todo aquele que pede consegue, todo aquele que busca acha, todo aquele que bate a porta sempre será aberta. Então olha que interessante, não é só pedir, tem que buscar, não é só buscar, tem que se aproximar de Deus. A via nossa com o sagrado, com o alto, é uma via de mão dupla. Então, primeira questão para a gente entender esse capítulo de hoje, de amar ao próximo como a si mesmo, é saber o seguinte, desculpa se eu vou deixar alguém desanimado, alguém entristecido, mas a receita não é minha, é do Cristo. Para nós espíritas nada cai do céu. A gente tem que correr atrás, tem que buscar. A via de mão dupla. Então olha que coisa interessante, eu acredito na mensagem do Cristo, então ótimo. Vamos ver o que ele falou. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. O amar a Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, vocês vão com certeza pensar se eu sou meio passado das ideias, se eu sou meio louco. Mas eu poderia perguntar aqui, alguém aqui acredita em Deus? Aí vocês vão pensar, pô, mas espera só um pouquinho, deixa eu entender o que o cara está perguntando. Ele vem numa casa espírita, fazer uma preleção evangélica. Num centro espírita, numa casa de oração. Tem Jesus como guia. O cara tem a pachorra de perguntar se alguém aqui acredita em Deus. Então, gente, já que todo mundo aqui acredita, como diz a minha filha, desculpa aí, foi mal. Eu vou fazer uma segunda pergunta então. Já que todo mundo acredita em Deus, Jesus está falando para amar a Deus, sobre todas as coisas. Já que todo mundo acredita em Deus, segunda pergunta, alguém aqui tem fé em Deus? Mas fé a ponto de passar por qualquer dificuldade na vida, sem reclamar, sem se entristecer, sem desanimar? Aí você vai falar, pô, aí não dá, né? Então olha que coisa interessante, acreditar em Deus, todos nós cremos. Ter fé em Deus é um pouquinho mais complicado. Se todos nós aqui passássemos por um mesmo problema, todos nós, um problema gravíssimo, todos nós aqui, hoje entraremos num problema gravíssimo, o mesmo para todos nós. Será que a gente conseguiria construir uma conclusão de que uns sofreriam mais, outros sofreriam menos? Talvez até algum de nós aqui sequer sofresse. Nós conseguimos construir essa conclusão, porque a fé é algo que varia de pessoa para pessoa. A fé é algo que se constrói. Então acreditar em Deus apenas não basta. Acreditar em Deus é um dos requisitos da fé, talvez o menor deles. Tem que realmente saber que tudo que acontece na sua vida tem um propósito, e esse propósito é 1 milhão de vezes maior de tudo que eu posso imaginar. Se você pegar a primeira obra básica da doutrina espírita, a primeira obra básica, 18 de abril de 1857, lá no século XIX, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, a primeira questão, o que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, Kardec pergunta o que é Deus. Qual é a resposta do Espírito da Verdade, da espiritualidade superior? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma resposta bonita, não é, da espiritualidade, não é? Para usar em preleção é maravilhosa. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha, eu sou espírita, e para nós Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Tá bom, mas você internaliza isso dentro de você? Porque no mesmo Livro dos Espíritos, no início tem um texto de Kardec, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Kardec vai dizer que Deus é onipotente, ou seja, tudo é possível para Deus, não existe um impossível para Deus. Quando ele diz sim, é sim, quando ele diz não, é um não, e é um baita de um não tem conversa. Nada para Deus é impossível, ele é onipotente. Kardec vai dizer que ele é onisciente, sabe de tudo o que acontece conosco, tudo. Tanto que Jesus fala quando a gente vai orar, para entrar no nosso quarto em segredo, e o nosso Pai que nos conhece em segredo nos atenderá. Então Deus sabe de tudo o que acontece.
Diz também que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Em todos os lugares existe a presença de Deus. Uma amiga minha que está frequentando o centro espírita há pouco tempo, ela falou: Wilson, meu marido é católico e eu agora me tornei espírita, estou apaixonado pela doutrina espírita, mas eu vou na missa com ele. Será que eu estou cometendo alguma coisa de errado? Existe alguma coisa de errado eu acompanhar meu marido na igreja católica? Eu falei: olha, você tem que prestar atenção numa coisa que é muito importante. Se você entrar numa igreja católica para assistir uma missa com o seu marido e não sentir a presença de Deus lá dentro, toma cuidado. O problema não é a igreja, o problema é contigo. É claro que não tem problema algum você frequentar a outra profissão de fé que seu marido exerce. Deus está presente em todas essas religiões. E o Espírito da Verdade ainda diz a Kardec que Deus é soberanamente justo e bom. Há tanta dificuldade que eu passo, tanto perrengue que eu passo na vida, tanta tristeza na minha vida, tanto sofrimento. E Deus é bom? Sim, Deus é bom. É a dificuldade que te faz evoluir. É a dificuldade que te faz progredir. É a dificuldade que te leva ao caminho da evolução espiritual. Então vai aqui uma segunda receita, que alguém pode ficar também entristecido. Não briguem comigo, mas a receita é do Cristo, não é de nenhum de nós aqui. Mas para nós espíritas a oração nunca foi para tirar o problema da frente. A oração para quem é espírita é erguer a cabeça, pedir força, fé, coragem e resignação para enfrentar. Para isso você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Então faça uma reflexão na tua vida de quanto Deus representa na tua vida. Para nunca mais ter que ficar falando essa resposta maravilhosa que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, isso se apenas da boca para fora. Tem que sair realmente de dentro do teu coração, porque Jesus dizia que a boca fala do que está cheio no nosso coração. Se você efetivamente acredita em Deus, fale com o coração. Primeiro passo, amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, saber que tudo que está acontecendo na nossa vida tem a supervisão dele. Aí Jesus vai falar para amar o próximo. Foi lido aqui, Jesus no teu dia a dia, no capítulo 8. Quanto custa ouvir o desabafo de alguém que está em sofrimento? É muito legal, muito interessante falar de caridade, falar de amor ao próximo, mas a gente tem que entender, tem que compreender se isso também na nossa vida é apenas um discurso, ou se a gente faz algum tipo de caridade, algum tipo de bem às pessoas para postar nas redes sociais. Pô, mas eu faço tanta caridade, eu não posso postar? Eu quero mostrar que eu faço caridade, eu quero botar no meu Facebook, no Insta. Eu sou trabalhador do Grupo Caritas, eu participo da Sopa Fraterna, eu participo do trabalho de assistência espiritual. Pô, mas se eu não puder postar isso, tenha santa paciência. Será que esse é o conceito realmente de fazer o bem que nós estamos internalizando? Porque Jesus está dizendo, ó, é um tripé a mensagem de libertação, amor ao Deus e amor ao próximo, mas amor ao próximo com vaidade. Se não consegue se livrar da vaidade, faz o bem do mesmo modo. Não para de fazer o bem dizendo, eu estou fazendo porque eu sou vaidoso, vou parar de fazer o bem. Não, para de ser vaidoso. Briga com a tua vaidade. Mas deixar de fazer o bem, nunca, jamais. E efetivamente ver o que você pode colaborar. Acende a luz da razão na tua vida e vê realmente se você está praticando bem. Aqui falou, um tempinho para ouvir o desabafo de alguém que está em sofrimento. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente fechou 2023 com 5,8% da população em depressão. 11.700.000 brasileiros que remoem o passado, se relacionam negativamente com o presente e projetam um futuro extremamente pessimista. A pessoa sofre nos 3 tempos. O que a maioria de nós faz em relação a uma pessoa que tem depressão? Julga. A pessoa que tem depressão é uma pessoa que não tem fé. Pessoa que tem depressão é doença de gente fraca. A última coisa que uma pessoa que está num sofrimento absurdo desse precisa é de alguém que ajude. Ela precisa de acolhimento. Será que eu estou prestando atenção nisso? O mesmo amor que eu tenho que dar a Deus acima de todas as coisas,
É o amor que eu estou dando ao meu próximo? Será que eu estou disponibilizando um pouquinho de tempo, um pouquinho de carinho, um pouquinho de compreensão em relação a alguém que precisa de mim? Em julho de 2023, ano passado, aqui na nossa cidade, aqui em Araraquara, julho do ano passado, recente, um morador de rua da nossa cidade morreu de frio no estacionamento de um supermercado no centro da cidade. Então é uma notícia que veio, nos comoveu, a gente se indignou, a indignação foi embora, e talvez possa ser, tomara a Deus que nunca mais aconteça, mas possa ser que alguém na nossa cidade possa vir novamente a desencarnar por não ter uma roupa para colocar no corpo. Ah, mas isso, Wilson, você tem que prestar atenção, porque 3 meses antes de acontecer esse problema, o Ministério Público Federal de Araraquara pediu providências para que fossem tomadas, adotadas para quem estivesse em situação de rua. E o poder público nessa? Não fez nada, cadê o poder público? Entendo perfeitamente a tua resignação. Ah, o poder público não fez nada que podia ter feito, ninguém faz nada, mas e eu? E o meu papel? Porque se eu voltar na minha casa agora e olhar no meu guarda-roupa, talvez lá tenha uma roupa que faz anos que eu não uso e que eu nunca mais vou usar. Se eu voltar para minha casa agora e abrir meu guarda-roupa, talvez tenha um par de sapatos lá que eu não uso faz muitos anos e que eu não vou voltar a usar. Por que continua dentro do meu guarda-roupa? A questão do Cristo dizendo amar ao próximo é nesse sapato que está dentro do meu guarda-roupa que eu não uso, é nessa camisa que eu não uso, é nesse cobertor que sequer o cheiro de mofo eu aguento dele. Por que está dentro do meu guarda-roupa e não está aqui no Grupo Caritas que distribui essas roupas? Esse é o conceito de amar ao próximo. Se você não sabe por onde começar, Jesus fala para amar ao próximo. Não existe próximo mais próximo do que quem mora debaixo do mesmo teto com a gente. Começa dentro de casa. Começa com a esposa. Foi dito aqui, quanto tempo que não dá um beijo na esposa para sair para trabalhar? A lição aqui do Jesus no seu dia a dia. Quanto tempo que não conversa com o filho? Quanto tempo que não conversa com o pai, que não conversa com a mãe? Um problema tão grave, algum tempo atrás, com a questão da pandemia, que nos separou de quem tinha uma idade mais avançada, porque no começo da questão da Covid-19, as pessoas idosas eram consideradas grupo de risco, a gente ficou afastado dessas pessoas. Não deu para medir o tanto de falta que ela faz? A importância de um abraço, a importância de um beijo, a importância de ligar, a importância de ir na casa e dizer, olha, queria te falar o quanto isso é importante na minha vida, queria te agradecer por tudo que eu consegui na minha vida, e tanto que você me ajudou. Então a reflexão que nós temos que fazer em relação a amar ao próximo também é essa. Como que eu posso falar de amar alguém se eu, dentro da minha casa, eu não exerço o sentimento de fraternidade, o sentimento de amor, o sentimento de gratidão com a minha esposa, com meu filho? Quanto tempo que eu não olho para minha esposa, para o meu marido, dou um beijo e falo, ó, desculpa, eu te amo, desculpa não te dizer isso todos os dias. Quer dizer, nessas pequenas coisas que o Cristo vem nos alertar. Esse mesmo que fala, pede que você consegue, está dizendo que você tem que amar o seu próximo. E não é só as pessoas que você gosta, não é só as pessoas que você tem carinho, não é só as pessoas que você tem afinidade. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus vai falar que quando fizeste ao menor dos meus irmãos, o mais pequenino deles foste a mim, que fizeste, olha que interessante, passagem lá, o último julgamento. Me deste de comer quando tive fome, me deste de beber quando tive sede, me vestiste quando estive nu, fosse me visitar quando estiveste preso, fosse me ver quando estive doente, me recebeste na tua casa quando fui estrangeiro. E aí os justos perguntaram, mas mestre, quando foi que você teve fome e te demos de comer? Quando foi que você teve sede e te demos de beber? Quando foi que você esteve nu e te vestimos? Quando você esteve doente e fomos te visitar? Quando esteve preso e fomos te encontrar? Jesus diz, quando fizesse isso ao menor dos meus irmãos, o mais pequenino, foste a mim que fizeste. Essa é uma advertência que quebra as nossas pernas. O Cristo quer ser enxergado nessas pessoas. E não são só as pessoas de carência material, que a gente pensa, aquela pessoa com uma carência material, pobrezinha. Não, o Cristo quer ser enxergado nas pessoas de carência espiritual, de carência moral. O Cristo quer ser enxergado nessa pessoa que você odeia. Conceito de fraternidade, conceito de nós todos sermos irmãos.
Tanto que o próximo capítulo, a gente está falando do 11, o próximo capítulo, sei lá quem vai vir, mas o problema é de quem vai vir segunda-feira que vem, mas Jesus manda amar os inimigos. Ele não fala perdoai, gostai, convivai, ele diz amai os vossos inimigos. Então, se eu acredito, como eu fiz um pacto comigo mesmo, que eu acredito na mensagem de libertação desse irmão tão querido, do nosso mestre, do governador planetário, eu tenho que começar a construir esse processo dentro de mim. Não consigo ainda amar meu inimigo. Dá uma lidinha no capítulo que você vai ver que a coisa não é tão complicada assim. Mas já que nós estamos no 11 aqui, vamos essa semana praticar o 11, vamos amar o nosso próximo. É a receita que ele está pedindo para a gente colocar, para esse bolo poder assar. Amar, dar um pouquinho mais de amor, de carinho, de atenção. Às vezes o que está faltando no mundo de hoje é olhar no olho da pessoa que está em sofrimento e falar, ó, nós vamos dividir esse sofrimento, nós vamos te ajudar. Às vezes você vai chegar numa casa de uma família que está muito necessitada do ponto de vista material, muito carente do ponto de vista material, às vezes qualquer palavra do evangelho que você fale naquele momento não vai funcionar. Porque naquele momento que aquele pai precisa é de um prato de comida na frente do filho. Ele não aguenta mais ver o filho passar necessidade. Ele não aguenta mais ver a família passar necessidade. Diante de tanto sofrimento, numa vida tão sofrida, das portas das oportunidades da vida estarem sempre fechadas para esse pai de família, uma hora ele não vai aguentar, ele vai cair no álcool. Quando ele cair no álcool, nós vamos julgar, dizer que ele é um bêbado, vagabundo, sem vergonha. Quando na realidade ele precisa de acolhimento, quando na realidade o que ele precisa é de ajuda, quando na realidade ele precisa destas palavras, que às vezes o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade não deixam eu praticar. É mais fácil julgar. É mais fácil denegrir, é mais fácil me afastar. Só que a chave de libertação é outra, você tem que virar. E olha que coisa interessante, Jesus fala de amar a Deus e ao próximo, a gente ouve muito isso em centro espírita, na igreja católica, numa igreja evangélica, qualquer profissão de fé, a gente ouve muito falar de amor a Deus e amor ao próximo, mas o Cristo fala que tem que amar a si mesmo. E ele não está falando de orgulho, de vaidade, de prepotência, está falando de autoestima. Cristo está dizendo que para eu gostar do outro, eu tenho que aprender a gostar de mim. Ter um pouco de autoestima comigo. Tem muita gente que fica doente porque não sabe falar não para as pessoas. Tem muita gente que não olha para o seu lado. Tem muita gente que só enxerga o lado do outro. Mas o Cristo está dizendo, olha, tem que olhar para você. Tem que se amar, tem que aprender a gostar de você. Autoestima. Nada tem a ver com orgulho, com prepotência, com vaidade. Sabe, chama para ir a um lugar, não quero ir, não quero ir. Olha, vamos fazer aquilo? Não quero. É assim. Vai no médico. Procura ver como está a sua saúde. Melhora a sua alimentação. Faz uma atividade física. É isso que o Cristo está falando. Aprenda a gostar de você. É disso que você precisa, aprender a se amar para poder enxergar o sofrimento do outro, para poder entender, através do exercício do amor que você tem primeiro para consigo, possa enxergar também que aquela pessoa também merece todo o seu amor. Aprender a dividir esse amor, mas primeiro a gente precisa ter autoestima. Essas 3 mensagens, esse tripé de libertação, é o que o Cristo disse, toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então a gente tem que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E não pode ser mais um discurso. Tem que ser na prática. Então o passo que a gente tem para botar isso efetivamente no nosso dia a dia é começar a pensar um pouco em mim, sem egoísmo, longe de ser egoísta, mas a pensar um pouco em você. Qual é a coisa que te diverte? Qual é a coisa que te dá uma terapia? O que você gosta de fazer? Faz algo por você. E aí praticar o amor ao próximo. Porque quando você estiver gostando de você e gostando do próximo, não enxergando essas pessoas como se fossem pessoas diferentes de você, mas enxergar a humanidade como todo mundo que está aqui encarnado, buscando a evolução do nosso espírito, enxergando a humanidade que acerta, a humanidade que erra, a humanidade que tem o direito de errar, mas também tem o dever de aprender com o erro, de saber que todo mundo precisa de ajuda, que ninguém é maior que ninguém. Para Deus, a gente realmente amando a nós e amando ao próximo, a gente vai estar dando a demonstração mais sublime
maior que eu possa dar em dizer que eu realmente acredito, que eu sei que Deus existe e que Deus faz uma obra imensa na minha vida. Só depende de nós. Os irmãos, do fundo do meu coração, eu queria agradecer a paciência e a atenção de vocês terem me ouvido, e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado. Agradecemos imensamente, né, nosso amigo Ilcinho pela palestra maravilhosa. E lembrando, né, um pouquinho, quando ele falou sobre a depressão, nós estamos num mês, né, importante, como todos são, mas setembro ele faz referência ao Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, que a gente possa ter um pouquinho de atenção, né, maior com os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão próximos da gente, no ambiente de trabalho, na nossa família, e tentar sempre poder orientar, dar uma palavra amiga de conforto, porque a depressão, né, que normalmente é o que leva ao suicídio, ela é uma doença silenciosa e também algo que está chegando a números muito alarmantes no mundo inteiro, né? Então, nós vamos, após a palestra do nosso companheiro, né, e após as reflexões, fechar os nossos olhos, já nos prepararmos para o encerramento, né? E vamos mentalizando a figura do Mestre Jesus, caminhando sobre nós, e assim sentindo a presença do Mestre, pedindo a Ele, né, para que nos auxilie nessa jornada, nesse caminho, né, nessa encarnação, para que a gente possa superar as dificuldades. E vamos procurando envolver a todos os irmãos que sabemos estar passando por dificuldades, com muito amor, com muito carinho. E, agradecidos que somos, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Pedir para aguardar, que já vai ser chamado para receber o passe, que assim seja.